Fala pessoal, aqui é Alexandro Salles da Verdana Tech. O vídeo de hoje é sobre hacks, como gerenciar hacks no GLPI. Isso aí já é algo um tanto quanto antigo, né? Nas versões antigas do GLPI anterior a 9.3, nós tínhamos um plugin que fazia o gerenciamento de hacks, né? Permitia a gente fazer esse gerenciamento, ter então aqui dentro do GLPI de alguma forma, de certa forma limitada, né? A visualização era parecida com essa aqui, na verdade era exatamente essa, né? Essa imagem eu tirei do livro, na segunda edição a gente já explorou como é que fazia o gerenciamento de hacks, certo? Então nós tínhamos ali uma visão muito HTML, né? Separada em tabelas, como que nós poderíamos então visualizar o hack, as peças, acessórios que estivessem dentro dele. Só que depois da versão 9.3 do sistema, esse plugin ganhou demanda importância, viu que era algo estratégico, né, para o projeto, tal como foi o gerenciamento de projetos, ele então virou parte do core do sistema. Hoje ele está dentro do sistema e fizeram um trabalho muito bacana em cima desse plugin, que melhoraram a questão da interface dele. Antes o que nós tínhamos era uma interface HTML, tal como vocês estão vendo nessa imagem, e agora o pessoal fez um trabalho muito legal, agora não, né? Desde a versão 9.3, que é permitir a gente a usar a imagem dos nossos ativos para ter uma visão mais realística, né, de como estão ficando os ativos dispostos no hack, ativos e passivos, a gente vai ver isso ainda. Embora isso já tenha aí seus 3 anos, talvez até mais, que foi lançada a versão 9.3, muitas pessoas ainda não sabem como gerenciar hacks ou como inserir imagens, como é que faz isso aqui no GLPI para ter um resultado parecido com esse. A gente acaba postando uma foto, né, nas redes sociais, nos grupos de GLPI, e o pessoal, poxa, faz isso? Como assim que já tem 3 anos e o pessoal ainda está nessa, né? Quem passa aí pelos nossos cursos de gerenciamento de infra com GLPI já recebe isso, então não tem dúvida que saiba usar, né? Mas é fato que muita gente ainda, dados os comentários que a gente recebe, não tem, então a gente prometeu e está liberando. Outro fato também é que a gente está fazendo uma reciclagem nos nossos treinamentos, então parte do conteúdo está saindo de certos treinamentos, os treinamentos, por exemplo, mais voltados à gestão de serviço. A gente está tirando essa parte pesada de ativos e tal, mas para o pessoal também não ficar sem, né, não ficar às cegas, a gente está liberando aqui parte disso em forma de post, e o mais intensivão ainda fica no treinamento mais voltado a gerenciamento de infra, né? Então temos aqui uma foto do hack, certo? Com alguns passivos e ativos. Isso aqui que vocês estão vendo na minha tela é um post que a gente vai liberar. Na verdade, eu estou trabalhando esse post, já vai para 4 semanas, mas a gente entrou num loop aqui de treinamento muito intensivo. Eu não consegui tempo e estava até sem voz para gravar esse vídeo. Então, a ideia agora é terminar esse vídeo, empacotar e lanço os dois juntos, né? Um é complemento do outro. Aqui no post eu entro em detalhes muito mais baixo nível, explicando o que é um hack, algumas boas práticas e más práticas também que a gente encontra aí no mercado ao gerenciar hack, ao comprar um hack. Um conceito muito importante que eu achei interessante a gente trazer aqui foi referente às medidas, né, do hack, que é medida em U, hack unit, né, unidades de hack. Porque na faculdade, dando aula para o pessoal de rede, inclusive o pessoal que já está no mercado já há um certo tempo, existe um certo problema. O pessoal que já está no mercado, eles já sabem o que é um U, no sentido de, sabe que é a unidade que mede hack, né? Mas não sabe o tamanho de um U, não sabe como é que converte centímetros ou metros para U. Então, e outra coisa também, com relação à nomenclatura correta, né? Que aí eu trago uma abordagem aqui explicando que, assim como centímetros, metros, tem lá a unidade de medida que é o M, ou CM, ou MM, quando a gente vai para mais de um, como eu tenho aqui, ó, 47 centímetros, embora nós falemos centímetros, a gente não coloca o danado do S aqui. E é muito comum a gente encontrar em documentação, quando está no plural, né, quando é mais que um, o equipamento tem 2 U's, ok. Falar 2 U's é perfeitamente normal, tal como nós falamos centímetros, porque a gente entende, né, vamos dizer assim,
que eu estou falando a unidade medida por extenso, embora esteja um pouco errado também, porque a gente não fala 2 cms, 2 ms. Não, nós falamos 2 metros, aí nós falamos no extenso, né? Que seria, por exemplo, 2 unidades de rack. Só que tudo bem, a gente entende que o mundo tem que ser prático, então a gente pronuncia, no caso a gente pronuncia 1 U, 2 Us, 3 Us, mas na hora da gente fazer uma documentação, senhores e senhoras, por favor, é 3 U. U em caixa alta é a unidade de medida, certo? Não devemos adicionar, pelo amor de Deus, um S na documentação, tá? Isso aí, quem passou por mim aí na aula de redes, né, tecnólogo de redes, já aprendeu isso talvez até da pior maneira possível, né, perdendo ponto em prova. Mas enfim, os projetos de rede a gente tem que colocar tudo dentro de normas, tem que ser tudo embasado certinho. Então, pelo amor de Deus, esse cuidado aí. Então a gente desmistifica isso, falamos sobre qual é a largura padrão, no caso 19 polegadas de uma haste a outra do rack, falamos sobre o tamanho total do rack, a área, né, da largura pode ser, a área não, no caso, o comprimento da largura, ele pode ser maior que 19 polegadas, e geralmente é por conta do acabamento do rack. Então falamos sobre cuidados na aquisição de rack, que a gente tem que ter alguns cuidados aí na hora da gente planejar, né, fazer um projeto de rede. Não é um manual definitivo, nem tem esse intuito, né, de ser, porque era para ser uma leitura mais leve, mais agradável para o cara dar o primeiro passo ali, ou talvez o próximo passo, né? O cara já trabalha, mas está faltando algum embasamento. Isso aqui tudo eu tirei do nosso conteúdo de treinamento que a gente dava, no caso, curso, né? Tecnólogo de redes na universidade, e também do novo livro, que estamos trabalhando na 3ª edição do livro. Então, isso aqui já era um capítulo lá do livro, resolvi trazer para cá, eu acho que vai ser mais útil se todo mundo puder ler, tá? Então aqui eu ensino também a fazer a conversão da altura do equipamento, né? No caso temos o equipamento 46 centímetros aqui, e 38 milímetros, e precisamos converter ele para U, para que ele coubesse dentro de um rack. Então tem aqui a fórmula, a gente explica como é que faz, traz até o print da calculadora caso alguém ainda fique com dúvida, mas é super simples. E aqui está então esse equipamento dentro de um rack, né, devidamente acomodado e na sua devida proporção, que é o principal, né? Quantos U esse cara vai consumir, né? Quantas unidades de rack ele vai consumir ao ser inserido dentro de um rack. A gente precisa saber isso para não ter problema na hora de fazer um projeto de rede. Falamos também detalhes sobre a profundidade do equipamento e como que o GLPI trata isso. Muita gente tem dúvidas, porque lá tem 1/2, né, que na verdade seria 1/2, 1/3 e 1/4. Então a gente explica aqui o que quer dizer isso com relação à profundidade do rack. Trazemos aqui uma imagem simbolizando, né, proporcionalmente o que seria 1/2, 1/2, 1/2, 1/3 e 1/4. Criando tipos de rack, ensinamos também a criar o tipo de rack, e falamos finalmente sobre algo que não tinha no GLPI até a 9.4, e finalmente entenderam a necessidade disso, que é justamente sobre os passivos de rede. Pessoal, passivo de rede é que vão entender assim num grosso modo, de um jeito bem grotesco mesmo. É aquilo que não tem eletricidade, que não tem tomada, não liga na energia. E o que eu tenho disso no rack? Cara, eu tenho um PET Pinion, que é o painelzinho ali onde eu crimpo os cabos, ó, e fico esperando a conexão dos PET cords. Os PET cords são outros passivos, certo? PET Pinion a gente normalmente encontra aqui no mercado de 24 ou 48 portas, certo? Fora isso, tem esse povo feliz aqui da Verdana fazendo um trabalho aí, um projeto que a gente pegou só para explicar o que é um macarrão escorrido. Depois vocês leem aí para entender, né? Esses serviços que a gente pega na parte de Verdana Tech. É quase um hobby, né? Arrumar cabeamento estruturado dos outros. Temos também guias de cabo, certo? A gente fala a importância dela, para que serve. É realmente um manualzinho
para o cara fazer cabeamento estruturado. E aqui uma foto dela. Eu tenho uma guia de cabo, a imagem sem cabo, tenho a imagem com cabo, certo? Para mostrar que ela está ocupada, está sendo usada, e tem ela vazia, porque muitas vezes a gente compra guias a mais já prevendo uma expansão da rede. Então, eu vou deixar isso fora? Não, eu já monto no layout do rack, eu já faço meu planejamento, sei como que esse rack vai crescer, então eu já monto, deixo ele todo pronto ali, só esperando o dia de crescimento, que aí o meu tempo, né, a minha janela para habilitar uma mudança desse tipo, de implantar um novo nó na rede, um novo, sei lá, uma nova sala, por exemplo, chegou o cabeamento e tudo mais, ela vai ser bem menor, porque os passivos já estão lá, é só clicar os cabos, né, conectar. Então, as imagens, outra coisa também que é importante, essas imagens estão aqui não por um acaso, senhores, é para que vocês possam fazer download delas, bater o botão aqui, salvar a imagem como, e salvar ela aí para vocês usarem nos hacks de vocês, certo? Elas estão aqui com esse intuito já. Já está no tamanho certinho para usar no GLPI, vocês vão ver como é que usa. Tenho aqui também tampa cega, é uma parte muito importante do acabamento do rack. Quem mexe com montagem de racks aí sabe muito bem disso, que ela ajuda muito tanto na proteção, né, fechando o rack, deixando ele mais isolado, como estética também. Ele deixa o armário muito mais apresentável, né? Para quem não entende nada, ficar vendo muito cabo para lá e para cá de forma desorganizada, isso aqui isso aqui fica claro, mesmo para quem não entende de cabeamento estruturado, que isso aqui é algo não organizado. Então, as guias e as tampas cegas, elas vão ajudar justamente nessa finalidade, deixar esteticamente mais bonito e organizado também. Tenho aqui a bandeja, certo? Um ícone de bandeja aqui para vocês, uma imagem. E esses são os passivos mais utilizados. Claro que existem outros, né? Aí eu ensino como criar passivos aqui de rede no GLPI, que essa parte eu vou mostrar aqui porque ela é relativamente nova, então é um orgulho poder ser o pioneiro, né, a falar disso. No GLPI 9.5, vou entrar aqui na nossa base de homologação. No GLPI 9.5, eles trouxeram finalmente o danado do passivo de rede. Se eu vier aqui, ó, ativos, eu tenho aqui dispositivos passivos. É meio controverso, né? Como que eu estou em ativo criando um passivo? Mas foi o melhor lugar que eles arrumaram para enfiar isso. Na minha concepção, eles deviam mudar o nome de ativos para itens de configuração, certo? Mas, quem sabe um dia, né, essa ficha cai. Enfim... então aqui em passivos é justamente o local onde você vai criar esses passivos de rede, como tampas cegas, guias de cabo, patch panel. Porque antes eu criava esses itens em dispositivos de rede e acabava misturando, poxa, switch aqui com patch panel, mas era o caminho, era o recurso, né, que nós tínhamos até então. E agora a gente pode vir aqui em dispositivo passivo, né, e criar nossas guias de cabo, por exemplo. Então cada guia de cabo que você vê aqui no rack, deixa eu vir aqui, deixa eu abrir a imagem, tá aqui, ó. Essa guia de cabo com cabo, essa guia vazia ou essa outra guia, elas são elementos distintos. Cada uma é um item de configuração cadastrado. Eu não poderia falar ativo, por isso que eu defendo o nome mudar, né? Cada um é um item de configuração que eu tenho que gerenciar, né? Que eu tenho que cadastrar ele aqui como se fosse um computador, como se fosse um switch, só que não ficaria legal misturar aqui com dispositivos de rede. E passivo ficou perfeito. O que eles precisam melhorar é essa definição aqui sobre ativos, né? Mas enfim. Então eu crio essa guia de cabo, certo? E a partir do momento que eu a crio, eu posso utilizá-la então dentro do rack, certo? Aí eu posso criar qualquer tipo de passivo ali e todos os passivos são... podem, né, ser utilizados nos hacks. Aí depois a gente fala um pouco sobre os ativos comumente usados. Temos aqui switch de 24 portas, switch de 48 portas, temos a fotinha também de trás dele para ficar legal para vocês. Deixa eu abrir aqui, eu tenho um hack criado aqui que a gente vai brincar. Para vocês poderem fazer, quando um item tem, por exemplo, a profundidade total, conforme a gente disse, então eu tenho aqui a frente dele, e se ele ocupa a profundidade total, o GLPI também coloca aqui a traseira dele.
Então fica muito mais legal de visualizar, né? É para quem é caprichoso. E eu espero que quem esteja assistindo, né, seja caprichoso para fazer um trabalho legal com isso. A mesma coisa com o servidor. Eu trouxe aqui um servidorzinho PowerEdge 230, né? Tá aqui e aqui a traseira dele. Então vocês conseguem montar o servidor de vocês. No caso aqui eu coloquei o Dell, né? Eu não tenho aquele PowerEdge aqui inventariado. Eu acho até que eu tenho. Posso dar uma olhada depois. Mas enfim, eu coloquei aqui o T110, que eu usei lá no exemplo, e aqui eu coloquei a traseira dele. Então, como eu coloquei que ele ocupa o rack inteiro em profundidade, né, que é um inteiro de rack, conforme está, né, nesse vídeo aqui, ó, nesse vídeo não, nesse pedaço aqui, a gente explicando sobre a profundidade, eu marquei que ele ocupa o inteiro. Ocupando o inteiro, então o GLPI sabe que não vai caber nada aqui no verso. Ele não me permite colocar nada aqui e também me monta a imagem dele aqui. Esse é o conceito principal que vocês precisam aprender. Com relação a esse Raspberry aqui, ó, que interessante. Esse Raspberry, eu coloquei ele aqui, eu só consigo, pelo menos até os testes que eu fiz, eu só consigo colocar 2 ativos, meio a meio aqui no GLPI, não consigo colocar 3, 4 ativos. É uma limitação, mas que eu também entendo, né, pessoal? Quando a gente coloca, por exemplo, uma bandeja no rack, eu sei que a gente acaba colocando coisas demais ali, mas o interessante é você ser um pouco mais organizado, colocar tipo 2 itens para frente, 2 atrás, seria mais que o suficiente, né? Aqui no caso eu coloquei o Raspberry eu coloquei que ele ocupa só 1/4 do rack, ou seja, 25%, né, de ocupação de profundidade, então ele não aparece aqui para mim do outro lado, ó. Eu poderia inclusive ter outro ativo marcado aqui. Entendeu? E outra coisa também que é interessante, uma característica para a gente citar, já que estamos aqui mexendo com esse Raspberry, é o seguinte, eu coloquei aqui o ícone da bandeja, né, como passivo, mas eu posso usar sim uma bandeja, certo? Eu posso pegar esse item bandeja aqui e colocar lá, só que ele me ocuparia um U inteiro. E eu não conseguiria falar que esse Raspberry está exatamente em cima da bandeja. Não, eu teria a bandeja em um U como esse aqui e teria o Raspberry um U acima. Ou seja, já desvirtuando do desenho, porque geralmente você tem a bandeja, é comum que você tenha equipamentos menores que um U, igual o Raspberry, ocupando só aquele espaço da bandeja, podendo inclusive ter equipamentos em cima. Então é só para tomar um cuidado aí na hora de vocês colocarem, que pode dar alguma divergência, né, vamos dizer assim. Então aqui nesse caso, se eu tivesse o Raspberry em cima de uma bandeja aqui na posição 15, né, no U15 do rack, provavelmente eu não usaria a bandeja. Eu deixaria ele flutuando assim mesmo, parece desenho de doido, né, no espaço solto. Mas é uma certa limitação em que faz justificativa, né? Faz jus. Eu entendo porque que é assim. Eu acho que o que poderia melhorar aqui, talvez, é eu ter uma opção de marcar aqui, ó, existe uma bandeja, já deixar um elemento fixo, né? Onde ele desenharia um acabamento diferenciado aqui para simbolizar uma bandeja e então os equipamentos em cima dela. Mas convenhamos que não sei se vale o esforço, algo assim. Mas vamos lá, eu posso colocar ele em cima da torre aqui do servidor, igual está aqui, ou posso colocar aqui. Lembrando que isso é uma base de homologação, isso aqui tudo é fictício, tá? É mais para a gente apresentar esse vídeo que eu montei, tá bom? Vamos ver o que mais tem de interessante ali. Certo, falamos de passivos, aqui tem todos os detalhes que vocês precisam e falamos também dos ativos, né? E temos aqui ativos, temos o Fortinet aqui, o FortiGate 1000 não, 100D se eu não me engano, 100D, tá certo. Temos aqui a frente dele, a traseira dele, temos no breaks também, ó, cadastrados, criando ativos no GLPI. Inclusive, vamos ver aqui, ó, que o no break que eu tenho aqui, se vocês observarem a frente dele, ela é diferente da traseira, ó. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente altera isso, né? Até para vocês aprenderem. E um outro item muito interessante é o tal do PDU, Power Distribution Unit, certo? Que é a unidade de distribuição de energia, que são nada mais nada menos que as nossas réguas de rack, né, ou extensões, certo? Então falamos um pouquinho delas aí também e como criá-las, né? Você tem aqui o passo a passo, é muito simples, não tem segredo, beleza? E temos aqui também no post como montar um rack, o ABC da coisa, certo? Então vamos explicar um pouquinho mais do que
do que importa para os senhores, que não está aqui no post, que eu achei que ia ficar um pouco chato, né, de ver só como imagem. Vamos lá, senhores. Eu tenho aqui, por exemplo, esse no break. Se eu vier aqui, ó, e clicar no ativo, eu vou abrir então esse item para edição, certo? Eu tenho aqui, ó, que ele está no hack. Eu tenho aqui essa corzinha verde. Deixa eu abrir aqui numa nova aba. Essa corzinha verde é justamente esse acabamentozinho que a gente vê aqui, ó, na lateral dos itens, ó. Tá vendo aqui? Essa barrinha verde, eu particularmente não me incomodo com isso não, eu mantenho ela sempre igual. Eu abri aqui o meu NoBreak, ele está cadastrado aqui em dispositivos de rede. Aí quando você cadastra um item, tem uma parte muito importante que a gente explora muito lá no livro, tanto na primeira quanto na segunda edição, e a terceira com certeza vamos mais a fundo ainda. Eu tenho aqui, ó, modelos, e tenho aqui, ó, NoBreak 2U, é um modelo genérico que eu coloquei, certo? Então eu posso ir lá em dispositivos de rede, né? Se eu vier aqui em configurar listas suspensas, aí eu vou ter lá modelos de rede, né? Modelos de dispositivos de rede, aqui, ó, modelos de rede. E aqui eu vou ter NoBreak 2U. Quando eu cadastro um modelo de um item, senhores, vejo que todos os meus ativos têm o seu respectivo modelo cadastrado. Eu vou abrir aqui o NoBreak e aqui eu tenho características. É aqui que o pessoal não está se achando. Eu tenho aqui características onde eu cadastro como é esse ativo. Eu tenho aqui o nome do modelo, número do produto, a gente pode usar um service tag, um part number, na verdade, né? Eu tenho como colocar aqui características do peso, porque isso vai refletir aqui no meu hack. Se eu voltar aqui para o meu hack, vamos abrir aqui. Ele vai somar, certo? O peso, estão vendo aqui, ó, peso. Ele vai somando todos os pesos que eu tenho no meu hack. Isso são características que eu coloquei aqui no hack na hora que eu cadastrei. Então, cada ativo que eu vou colocando, adicionando ao hack, ele vai somando o peso. Aqui eu configuro quantas unidades de hack eu preciso para esse ativo, certo? Se eu colocar uma unidade, ele vai dar uma encolhida lá no hack. Eu vou tentar fazer isso aqui. Eu nunca fiz isso em produção assim não, mas vamos, já que estamos aqui, ó, alterei de uma unidade de hack para duas. Aqui ele podia melhorar unidades necessárias. Ele poderia colocar unidades hack necessárias, né? Mas é para quem já mexe com infraestrutura, já fica mais fácil entender, né, essa questão. Vou dar um atualizar aqui para ver se isso vai surtir efeito. Ele está ocupando 2U, ele está indo 1 até o 2, da unidade 1 até a 2. Veja aqui o que ele fez. Ele espremeu o meu ativo NoBreak, deixa eu tirar o texto, e ele passou a ocupar apenas 1U. É aqui que a gente define, então, esse modelo de equipamento. Qual a altura dele? Cara, a altura dele é de 2U. Isso lá no post eu explico muito bem como é que a gente mede isso. Então agora eu voltei ele para 2U. Se eu voltar aqui no hack e der um F5, ele vai voltar de 1 a 2U novamente para a gente. Veja aqui, ó, voltou de 1 a 2, ou seja, ocupando 2 unidades de hack, beleza? Outra coisa que a gente vai fazer aqui agora, por exemplo, eu vou limpar essa frente dele aqui. Então, quando eu quero trocar essa imagem, eu clico aqui em limpar, certo? E salvo. Feito isso, ele vai desfazer esse vínculo. Olha lá, aí vai ficar esse campo aqui para eu anexar a imagem. E é justamente isso o padrão, né? Se eu der um F5 aqui na tela agora, ele já não vai mostrar a frente do hack, só vai mostrar a traseira para mim. Deixa eu tirar o texto para ficar visível. E é por isso que quando vocês começam a montar, quem nunca mexeu, é por isso que vocês têm, então, esse acabamento aqui, sem imagem. E às vezes, pô, mas como é que o cara põe imagem? É simplesmente aqui, ó. Eu venho aqui agora no post, eu vou mudar até a cara dele, conforme eu havia dito. Eu vou pegar aqui esse APC aqui, esse modelo. Vou mandar salvar a imagem. NoBreak vídeo, esse texto aqui que eu estou salvando a imagem, tanto faz, tá, senhores? Estou salvando na minha área de trabalho, eu tenho lá imagens hack, uma pastinha que eu deixei separada lá, e eu agora vou, então, voltar aqui no GLPI e vou abrir esse cara. Documentos, pasta pessoal, imagens hack, tá aqui. Então agora eu posso vir aqui procurar, acho que foi NoBreak Vídeos, né? O nome tá aqui, ó.
Esse cara aqui, tá vendo aqui a miniatura? Vou mandar aplicar ele. Ele carrega a imagem como se fosse um anexo num chamado, não muda nada. E clico em salvar. Assim que eu salvar, ele já exibe aqui a imagem para mim, ó, que bacana, já mudou. Não é mais aquele com telinha aqui, display azul que estava antes. Então, se eu vier aqui agora e atualizar a minha página, os senhores vão ver que ele já mudou aqui, ó. Vou tirar o texto, olha aí que bacana. Já tem um hack, beleza? Pessoal, é simples assim, tá? Não muda nada. Eu posso fazer isso com qualquer ativo meu, qualquer ativo entre aspas, né? Eu vou clicar aqui em hack, só para a gente mostrar. Vou criar só um hack aqui qualquer. Entrando aqui na edição dele, agora eu clico aqui, ó. Criei um hack de 42U, muito grande, né? Mas enfim, posso clicar aqui no maisinho para adicionar ativos ou passivos agora, né? Então o que acontece? Se eu vier aqui, eu tenho esses tipos de equipamentos que eu posso anexar nesse hack, né? Montar, vamos dizer assim. Tenho um computador, posso pôr monitor, dispositivos de rede. Eu vou colocar aqui, por exemplo, dispositivo de rede. Ah, já não sobrou nenhum dispositivo. Todos os dispositivos de rede que eu tenho cadastrado já estão nesse hack. Deixa eu ver, talvez não, desculpem, porque ele não está. Eu criei ele provavelmente na entidade raiz e eu tenho uma entidade própria para essas bagunças que eu arrumo, né? Então talvez por isso que não tem, mas eu não lembro se eu tinha dispositivo ainda. Ah, isso mesmo. Porque eu tenho aqui privado, é onde eu fico fazendo as minhas bagunças aqui para não atrapalhar o pessoal. Então eu tenho aqui, ó, como pegar vários dispositivos de rede, certo? Eu tenho storage, eu tenho um RB, um AP, mas nenhum desses caras tem o danado do... Como se diz? Se eu vier aqui em switch, por exemplo, esse switch está ocupado no hack já, então ele não está disponível para mim. E justamente ele tem lá o template. Eu posso remover ele. Algo interessante, como remover ativos, né? Que é um pouco confuso. Vamos lá, para quem cadastrou. Vamos lá, vou liberar um ativo aqui para gente. Eu tenho, por exemplo, esse switch aqui, ó. Ele está na unidade 17, tá vendo a posição 17. Então, como é que eu vou remover esse ativo aqui? Depois que eu monto ele, eu não consigo remover. Eu tenho que vir aqui, ó, mostrar como lista, certo? Aí ele vai aparecer aqui para mim. Tem a posição aqui no hack. Lembra que ele está na posição 17, só para não ter dúvida, que é o switch 2404. Vou marcar ele aqui e vou mandar remover. O nome dá um pouco de medo, tá? Excluir permanentemente a relação. Eu acho que eles reaproveitaram, né, de outra tradução aí do GLP de outro ambiente e tal, aí dá um pouco de medo essa tradução, mas tudo que ele faz, na verdade, é desinstalar. Poderia ter um nome, né, melhor, desinstalar equipamento do hack, algo mais dedicado, né, a essa função. Mas enfim, ele não removeu o item, ele só desvinculou os dois, né? Então eu posso vir aqui em hack agora, abrindo o nosso hack recém-criado, eu posso simplesmente clicar aqui e procurar aqui em dispositivo de rede, vai aparecer agora o switch disponível para mim aqui, ó, 2404. Feito isso, eu posso simplesmente colocar aqui, ó, orientação dele e tal, todas as configurações necessárias para ele. E voilá. Temos aqui, ó. Posso mover ele para cima e para baixo, dependendo da posição que ele está. Qual é a parte interessante disso, para quem está montando um layout? A rede ainda não está pronta. Esse aqui é o melhor momento de você desenhar e ver como as coisas vão ficar melhor dispostas, certo? Então você pode inventariar todos os seus ativos, né, no laboratório, jogar aqui num hack, trabalhar ele, montar o template e depois imprimir esse template para que o pessoal possa montar, né, a parte, realmente fazer a parte real disso lá na hora da implantação, da estruturação da rede, certo? Eu acho que não tem muito o que falar mais sobre isso. Eu falei muito aqui no post, recomendo a leitura, certo? E até o feedback de vocês, se valeu ou não, para a gente nos guiarmos, né? Para nós nos guiarmos se continuamos nessa linha. A ideia é sempre fazer um post, um complemento, certo? Em vídeo, para ajudar vocês da melhor forma possível. Bom, é basicamente isso que a gente tinha para mostrar, como criar. Lembrando de sempre aqui em configurar lista suspensa, aqui em modelos é o local onde eu coloco
as nossas fotos dos ativos e configuro também a profundidade dele. Ó. Veja aqui, eu falei que era 1/4, desculpa, eu coloquei como 1/2, mas poderia colocar 1/4 também, não ia mudar nada, né? Poderia salvar aqui que isso não ia refletir em nada. Tem também uma parte importante aqui no ativo que é com relação ao consumo de energia. Isso é muito importante para você ver qual a carga necessária, por exemplo, para dimensionar um no-break para um rack. E onde que você vai encontrar quantos watts consome um equipamento? No datasheet dele. Esse é o nosso trabalho técnico, né? Temos aqui com relação ao peso, que a gente já falou, unidades necessárias, profundidade, quantas conexões de energia esse ativo possui. Isso é legal para a gente dimensionar ali a régua, quantos conectores eu preciso ter na régua. Tem aqui se está no meio do rack ou não. Isso aqui é justamente para a gente colocar ele na metade, né? Esse está no meio, tá meio errado a tradução, tá? É justamente aqui que a gente define se ele ocupa um rack inteiro, né? Uma unidade inteira de rack ou apenas metade do U, né? Eu acho que poderiam traduzir melhor isso aí. Eu vou colocar ele aqui para não dar conflito, né? Onde eu tenho um U livre de fora a fora, certo? E vou vir aqui, vou alterar a configuração dele. Colocar ele, está no meio do rack? Como não? Isso aqui poderia mudar para consome meio rack, né? Consome metade de um U, alguma coisa assim. Eu acho que é meramente uma forma, uma expressão que não ficou muito legal. Vou salvar esse cara aqui, atualizando. Veja aqui, ó, que agora, como eu falei que ele ocupa até para explicar ficou um pouco confuso. Como eu coloquei aqui que ele não consome metade de um rack, né? Como ele não consome metade de um rack, ele consome então de um rack não, olha, de uma unidade de rack. Então ele vai consumir a largura total, entendeu? Então é justamente aqui que a gente define que esse cara só ocupa meio U no sentido horizontal da coisa também, né? Feito isso, salvei lá de novo, dou um F5 aqui, ele volta a apresentar para mim também aqui como um U. Eu acho que essas são as principais dificuldades que as pessoas têm aí, tá, gente? É saber que se eu já usei um dispositivo em um rack, eu não consigo colocar em outro, óbvio, está em uso. Cadastrar passivos, que isso é novo, veio na versão 9.5. E como colocar as imagens, senhores. Eu acho que do que a gente tem para colaborar nesse vídeo, a gente encerra agora. E qualquer dúvida, interajam conosco aí, assinem o canal, fiquem à vontade, a gente está sempre disponível aí na comunidade no Telegram, estamos sempre por lá, na medida do possível, claro, sempre dando respostas. Qualquer dúvida, por favor, estamos às suas ordens. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.